Oi gente, eu sou Fernanda Novaes e esse é o Moça, você é cinéfila? Hoje eu tô novamente aqui pra fazer uma outra análise crítica de um filme. Dessa vez o filme é A Ghost Story. When I was little, we used to move all the time. I would write these notes, and I would fold them up really small, and I would hide them. What'd they say? They were just like things I wanted to remember, so that if I ever wanted to go back, there'd be a piece of me there waiting. A Ghost Story é um filme de drama sobrenatural. Confesso que eu nunca tinha visto algo do tipo, ou pelo menos eu não me lembro de ter visto. Do diretor David Lowery, lançado esse ano em julho lá nos Estados Unidos e aos poucos foi chegando aqui no Brasil. O filme conta a história de um jovem casal, o C, que quem interpreta é o Casey Affleck, e a M, que quem faz é a Rooney Mara. Esse jovem casal mora numa casa num lugar bem pacato. Tudo vai bem quando em uma manhã o C acaba sofrendo um acidente e ele acaba falecendo. O interessante é que ele retorna como um fantasma, daqueles fantasmas literais mesmo, de festa de Halloween, sabe? E ele vai vagando até voltar à casa que ele morava com a Amy quando ele ainda era vivo. Como fotógrafa, eu fiquei completamente apaixonada pela fotografia. Não tem um momento sequer que parece que eles não se preocuparam com o visual do filme. Todo o enquadramento desse filme, junto com as cores frias, acabou criando um ambiente bem melancólico desde o começo do filme, quando ainda tudo parecia bem. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse filme foi a lenta mudança de cena em trechos que parecia que não precisava daquela demora toda. Mas precisava sim, vocês vão entender por quê. Ao mesmo tempo, a rapidez com que acontecia os saltos no tempo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Tem a cena em que a Em come uma torta inteira no chão. É apenas ela, a torta e o C de fantasma de plano de fundo. Essa simples cena, ela demora mais ou menos uns 5 minutos ou mais, enquanto uma cena de salto no tempo acontece de maneira surpreendentemente rápida na visão do fantasma. Essa relação de tempo é interessante, porque parece que o fantasma ele diminui a frequência do tempo quando a Amy está em cena, mas quando ela não está, parece que essa relação de tempo, de presente, passado, futuro, ela não existe. É uma linha onde ele pode simplesmente transitar quando quiser. Como se no plano astral não tivesse essa relação de espaço-tempo que a gente que está aqui no plano mais denso conseguimos perceber. E eu acredito que o diretor utiliza isso, essa demora das cenas, principalmente no começo do filme, para gerar esse entendimento mesmo em relação ao tempo. Porque o próprio cartaz do filme vai dizer que é tudo uma questão de tempo. Então o filme tem essa temática de tempo, de vida pós-morte, essa relação que se dá no plano astral e no plano mais denso. Todos os elementos narrativos, toda a movimentação de câmera foram utilizados para explicar essa questão do tempo e como ele é visto pelo fantasma. A demora nos mostrando o quanto a personagem de Rooney não se importava mais e o tempo parecia passar cada vez mais devagar. Ou até mesmo o que eu tinha dito antes sobre o fantasma diminuir a frequência do tempo ali para poder ficar um pouco mais com ela. Os planos sequência de uma passagem de cena para outra, nos fazendo retomar aquela ideia de ciclo, começo, meio e fim, transformação e começo, meio, fim, transformação, começo, meio. Tudo de novo, tudo se repetindo e as coisas ganhando outras formas. Fora isso, para você entender bem o filme, talvez você precise de apenas uma cena, que é a cena da conversa entre amigos que acontece quando a casa acabou virando uma espécie de república universitária e ali tá rolando uma festa e aí tem uma mesa de amigos e eles estão debatendo, discutindo sobre alguns assuntos. E eles iniciam uma conversa que parece ser sobre relacionamentos, porque um deles diz assim: "Não vejo problema se forem duas pessoas apaixonadas." Não sabemos exatamente do que se trata a conversa, até porque a gente entrou no meio dela. Mas sabemos que C e M eram um casal apaixonado.
porque desde o começo a gente já percebe como eles se tratavam de uma forma muito carinhosa, muito cuidadosa um com o outro. E sabemos também, mais à frente no filme, que o C era completamente apaixonado por aquela casa, mas que a Amy queria se mudar. A questão do tempo aparece de novo nessa conversa. E é quando o homem ruivo lá, meio careca, vai falar assim para os amigos, questiona os amigos. E o que lhe resta sem dinheiro? E ele mesmo diz, lhe resta outras pessoas. Você tem tal pessoa e você tem tempo. Tempo é valioso. Quando surge a questão de morte, Deus e ciclo da vida, até mesmo de vida após morte, esse homem vai explicar através de uma sinfonia. A composição de uma sinfonia, até porque as melhores sinfonias foram escritas para Deus, e se de repente Beethoven acordasse e percebesse que Deus não existe. Essa é uma das falas desse mesmo cara. Como se tudo que ele tivesse composto fosse agora para outras pessoas. E aí alguns amigos dele vai interromper ele e vai falar, não, mas essa sinfonia foi escrita talvez para a amada imortal ou até mesmo pro sobrinho dele, porque ele tinha um sobrinho. Ok, mas deixando a questão do amor de lado, ele diz sobre construir um legado, fazer história e fazer com que o mundo se lembre de você depois que você partir. Isso será que foi uma metáfora? Porque eu entendi isso como o mundo sendo representado pela Em e o C construindo uma história com ela. E quando ele partir, ela vai se lembrar dele de alguma forma. Mas de que forma? Ele diz sobre partir e como fazemos o possível para essa história perdurar quando partirmos. Parece muito que o C tenta fazer ficando aquele tempão todo ali junto com a Em. E sobre a sinfonia, a questão de construir uma melodia, de compor uma melodia, parece uma metáfora para a construção da nossa própria história, do nosso próprio legado ou até mesmo da nossa própria alma, porque a gente vai construindo a nossa alma aos poucos, com toda a sensação, os nossos sentimentos, os pensamentos e experiências que a gente tem durante a vida. E quando morremos, a gente vai para um lugar que a gente mesmo construiu inconscientemente, tendo todas as experiências durante a vida. E o C, quando morre, ele estava tão ligado a essa casa que ele acaba voltando para ela. E tem ainda a questão sobre como aconteceu a morte dele, que foi uma morte bem brusca. E acredito que quando a gente morre de uma forma brusca desse jeito, a gente demora um pouco para compreender o que está acontecendo ou para onde a gente deve ir. Então tudo acaba puxando ele de volta para essa casa. E essa conversa prossegue. Esse cara diz sobre o futuro do planeta, sobre tudo que a gente conhece, tudo que a gente construiu um dia vai deixar de existir. E talvez nós humanos consigamos ir morar em um outro planeta e talvez levar um pouquinho da história da Terra junto com a gente. Mas nem mesmo isso vai importar, porque o universo vai continuar expandindo e vai acabar com tudo. É um discurso um tanto nihilista. Tudo que você construiu um dia vai deixar de existir por uma força simples, como... E aí ele pega uma latinha e deixa cair. And then all these shredded particles will contract again, and the universe is going to suck itself back into a speck too small for any of us to Esse see. gesto que ele faz lembrar muito a última cena, uma das últimas cenas, eu acho que é a última cena do filme, onde o C acaba conseguindo tirar o papelzinho que estava escondido na parede que a Amy deixou. E esse papelzinho fez com que ele se libertasse e de certa forma ele deixou de existir. Resumindo, pra mim esse filme vai falar muito sobre a relação de espaço-tempo pós-morte que até mesmo o próprio diretor compreenda. A questão da alma, da essência, que é a única coisa que a gente leva quando a gente morre. A questão da paixão, seja por uma pessoa ou por um lugar, por uma coisa, e como isso acaba aprisionando a gente. Enfim, é um filme que eu gostei muito e que eu indicaria sem dúvida pra vocês. Eu vou ser clichê e falar que não é um filme pro grande público, assim como Mãe também não é. É um daqueles filmes que não basta apenas você assistir, tem que contemplar, como se fosse uma obra de arte, porque é uma obra de arte. O filme, ele é extremamente delicado, é extremamente sutil nas mensagens que ele passa, ao mesmo tempo que, é claro, é sutil. A movimentação de câmera, a fotografia, até o formato, é tudo muito delicado. Isso tudo faz com que o filme se torne bastante intimista, fazendo com que a gente tenha
grandes espaços de tempo para refletir tudo o que está acontecendo ali. O conceito de tempo vem da raiz sânscrita tam e significa corte, ou seja, o tempo é um corte na eternidade. Quando a realidade é cortada, dá-se origem à manifestação do universo, que parte de uma realidade sutil, subjetiva, e se direciona para uma realidade que vai aos poucos ganhando densidade, até chegar na densidade que se refere à realidade tridimensional que a gente vive, imaterial, densa, pesada. O tempo, em relação a isso tudo, vai se tornando cada vez mais objetivo e cada vez mais perceptível. A realidade vai ganhando peso, densidade, até chegar nessa realidade em que a gente vive, material, onde a nossa consciência predomina. O filme, metaforicamente, representa isso muito bem, com muita fidelidade, as diferentes percepções do tempo nas diferentes esferas de existência. Eu entendi o filme como uma denúncia, uma crítica sobre o entendimento materialista em relação à morte, e a morte como sendo um fim. Há um livro escrito por um teósofo espanhol, Mário Roso de Luna, El libro que mata la muerte, né? O livro que mata a morte, e ele explica com muito fundamento e muita propriedade a respeito da morte, sendo não um fim, mas uma passagem de um estágio de vida para outro. Outra questão que o filme aborda é aquela questão de que a pessoa, quando morre, ela se liberta ou ela descansa em paz. Então, ela se liberta se em vida ela já é uma pessoa liberta. Ela descansa em paz se ela já experimenta da paz enquanto ela vive. E o filme mostra claramente que ele, no caso, após a sua morte, ele deu continuidade no drama dele. Ele não encontrou uma paz utópica, né? Ele continuou dependente daquela realidade em que ele já construiu enquanto ele era vivo. Então, basicamente, foi isso que eu entendi, de um ponto de vista mais esotérico, né? E considero que o filme ele foi muito fiel com as tradições que retratam esse processo de post-mortem, né? E é isso que eu tenho que falar. Beijão. Falou. Ficou péssimo isso. Você não fez assim, ó.